pensando, será que todo comer é emocional? Ou será que tem como não haver o comer emocional? Tipo, um comer não associado a isso. E é um termo polêmico, muito difundido, muito falado na nossa comunidade científica, né, ultimamente. Mas eu acho importante a gente conversar sobre o que é isso, né? E assim, começando a pensar, para mim é muito difícil pensar em comer sem associar o bio, a parte biológica, todos os sinais, fome, saciedade, todo o processamento biológico, o psico, né, todo o desenvolvimento humano e tal, o social, que é todo o contexto, cultura, o social, os micros sociais. Então, começando por aí, né, eu tenho muita dificuldade de pensar uma coisa não associada à outra. Né? Como é isolar esse comer emocional para a gente poder falar sobre ele? Até porque, se a gente começar a pensar em desconectar-se das emoções, a gente já está falando de um comer para aliviar, né? Um comer com uma função, né? Uma função de lidar com algo que eu esteja sentindo, seja para tapear, fugir, anestesiar, seja para tentar potencializar o que eu estou sentindo, né? Talvez um momento assim, com emoções e sensações um pouquinho mais agradáveis, esse potencializar. E ele como função de lidar com essas coisas que acontecem dentro da gente o tempo todo, porque a gente não desliga a nossa parte emocional. Nosso processamento emocional, ele é algo que vem com a gente desde muito pequenininhos. Ou seja, a gente está trazendo uma ideia aqui de que não existe o não comer emocional, que todo mundo tem um comer emocional, né? Só que tem um comer emocional pautado em consciência, um comer emocional saudável. E quando que deixa de ser saudável? Né? Porque a gente tem um comer emocional saudável quando a gente pensa em comer com alguma vontade específica, com alguma gratificação através do alimento. Né? Acho que até as escolhas, né, de preferências, a gente pode pensar o quanto que envolve o nosso processamento emocional e psicológico. Sensorial. Né? Ai, que vontade de comer aquilo. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelo brownie do Au-Au. Au-Au me patrocina. Será que tem Au-Au no Brasil todo? É verdade, Au-Au é uma coisa aqui de Curitiba, se eu não me engano. Aqui do Paraná. Enfim, mas é uma sobremesa aqui de uma lanchonete que a gente tem aqui em Curitiba e assim, eu volto e meia tenho, ai, que vontade de comer um brownie do Au-Au. Né? Mas não é só isso que pode pautar minha escolha, né? Porque a gente sempre volta à ideia de respeitar os sinais de fome, né? Em respeitar um contexto apropriado para, né? Para aquele comer, a rotina daquela pessoa, né? A rapidez que come, a urgência de... Mas ainda assim a gente está falando de um comer mais saudável, um emocional mais saudável. Agora, quando que deixa de ser saudável? Eu acho que deixa de ser saudável quando vai ficando mais no automático. Quando é generalizado, porque às vezes um dia comeu uma coisa porque estava mais chateada, uma coisa pontual. Né, que tem uma observação que não aconteceu isso, já percebi, vamos ver, né, desorganizou um pouco. Agora, quando começa a ser muito recorrente, a gente está falando de um comportamento alimentar que está muito em função de acalmar, de trazer alguma coisa para essa pessoa e de distanciar essa emoção dessa pessoa. E a gente sabe que o que a gente sente, o que abre dentro de nós, não vai pro nada, né? Então a gente precisa lidar com aquelas coisas que estão ali. Então, no exemplo que eu dei, né? Tipo, o que estava acontecendo nesse dia do bolo, né? Quem é que para pensar? Se você não vai pensando, às vezes o comportamento vai ficando sempre
em função das coisas que vão acontecendo. E se torna automático. Porque o comer emocional disfuncional, ele pode se tornar automático, né? Então, toda vez que aí eu tenho um dia triste, ou que eu me sinto triste, eu já vou associada, né? Eu já tenho a rota de pegar uma recompensa, de comer porque eu mereço, né? Ou comer para parar tudo, bem na sensação de uma sedação. Ou vou comer para me punir, né? Que a gente está falando aí de outras funções que podem estar associadas a esse comer, mas que a gente sabe que não resolve nem o que está por trás, nem o que originou, e às vezes afasta a gente nem saber, demorar um pouco para entender o que realmente originou. Então, além de afastar, cria-se outros problemas muitas vezes, né? E inevitavelmente acaba perpassando o limite da fome e da saciedade. Perpassando o limite da saciedade, principalmente. A sensação que dá, né, quando a gente estuda tudo isso, é que quanto mais eu como emocionalmente, mais a chance de eu me agredir em termos do que eu preciso nesse momento. Né? E de desconectando, né? Desconectando e ir perdendo muito parâmetro de fome e saciedade. Além de pode ser tanto a quantidade, ela pode variar muito, né, Mari? A gente vai pensar, algumas pessoas até podem chegar, né, a um comer emocional mais extremo, numa compulsão alimentar. E essa é uma escala que pode vir diminuindo. E a gente tem um outro comportamento também, que é o beliscar. Né? Então, quando a gente vai às vezes pensar, não, mas não para de beliscar coisas o dia todo. Então, a comida também, ela fica, né, independente do que está passando, tá tendo essa gratificação, porque dá prazer mesmo comer, né? O comer prazer. Ele libera, né? Tem uma gratificação sensorial, não necessariamente dá prazer, porque a gente sabe que quando um comer emocional está muito presente, a gente sabe que a gratificação, né, e a sensação é muito rápida e depois não tem conforto nenhum sobre isso. Pelo contrário, gera outras sensações e outras emoções. Mas tem uma gratificação sensorial e tem aquela coisa do eu estar fazendo alguma coisa, né? Porque os beliscadores, eles buscam muito isso, né? Eu estar constantemente em contato com o alimento, né? Com medo até, porque tem pessoas que têm medo de não ter mais, né, esse acesso à comida. Então isso também aumenta o comer emocional. Aumenta. Né? Aquela coisa do deixa eu aproveitar que eu tô aqui agora, né? Ou deixa eu aproveitar que eu tô sozinha, né? Ou que eu tô em casa, né? Então isso também pode. Aí a gente tá falando de comer emocional tem nossa, a maioria é sozinho, né? Acontece. E por quê, né? Porque já tem uma. Aí a gente já entra de novo no ciclo de cair num lugar emocional da vergonha, da culpa, do ser errado, né? O que a gente falou no outro vídeo da mentalidade da dieta, o que é certo, o que é errado, que alimentos que são certos e errados para determinado contexto que eu tô. Muitas vezes tem um julgamento em cima do que tá acontecendo, do comer em si. Só que quando a gente fala de comer emocional, a gente já está começando também a poder trazer uma ideia de que isso não é só comer, não é uma barra de chocolate a questão. A questão é tudo isso aqui que tem por trás. É a pressão do trabalho, é o nível, tá sentindo muito atarefada com tudo que tem, aí come uma barra antes de chegar em casa. É a vergonha do seu corpo, da tua prática alimentar também. Coisas de infância, aí tem muitas coisas que podem estar aqui por trás. E muitas pessoas ficam, não, mas eu não consigo me controlar, é sobre isso aqui. E é muito importante que a gente possa, não, isso aqui tem que estar contextualizado. Né? A gente sabe que na nossa sociedade, olhar só pra cá, tem uma onda muito forte de julgar você que não sabe se controlar, você que não sei o quê, um monte de coisas pejorativas em cima de um comportamento, reduzindo um comportamento, né? Sem contextualizar. Então, eu também acho que o comer emocional e a gente pensar dessa forma também possibilita que você entenda
e vai entendendo o que tem para que esse comportamento esteja ali. Porque se não tivesse uma função, ele não estaria, né? Achei muito legal, a Mari falou assim, vira um caminho, né? O cérebro ele já vai acessando esse caminho. Então, quando tá difícil, tá acontecendo alguma coisa, ele já começa a mandar mensagens sobre comida, às vezes já vão planejando. Qual é a rota de fuga, né? Como uma rota de lidar com isso tudo. E o quanto que a comida não é para lidar, né? Nem para se esquivar. Isso vai virando uma relação mais negativa com a alimentação. A gente consegue, agora quando a gente põe essa comida num contexto, respeitando as vontades, planejando, organizando isso, né? Não tem nada a ver com privação, tem a ver com respeito ao que está sendo sentido, às vontades, ao contexto. Há uma busca por gratificação. Há uma busca por gratificação, que é ok, porque é muito importante. A satisfação, ela é muito importante para a saciação, inclusive. Né? Então, a gente está falando de um alinhar, né? O físico com o biopsicossocial. E uma pergunta que eu costumo fazer para algumas pessoas é: quando que você aprendeu, que acho que daí vem super de encontro com o que você está falando, quando que você aprendeu que a comida, né, que o comer tem esse papel? Sensacional. E a gente sempre, inevitavelmente, desemboca num passado, numa história de vida relacionada a isso. Então, acho que é super justo que a gente pare para pensar em tudo isso, com certeza. Né? E limpar essa enorme culpabilização e julgamento que tem por trás. Porque se não entender esse contexto, a gente não vai conseguir mudar, não tem como só pensar no comportamento. E aí a gente queria encerrar, né, com aquela frase que você falou pra mim antes de a gente começar o vídeo, que eu achei super boa, norteadora para nós. Foi. Tanto clínicas, mas também para as pessoas que a gente compartilha aí as reflexões aqui, né? Que é, vamos emprestar no iPad? Então fala aí. Você não lembra, não? Eu achei que tava na ponta da tua língua. Achei mesmo. E eu aqui veio. Muito boa. Porém, vamos lá. Que quanto mais comemos por motivos emocionais e menos por fisiológicos, maior vai ser a chance de piorar a qualidade da nossa alimentação e do nosso relacionamento com a comida. Muito boa mesmo. Acho que engloba muito do que a gente falou. A gente espera que vocês tenham gostado. Compartilhem conosco se surgiu aí alguma reflexão importante. Até o próximo vídeo.